qual a diferença entre métricas, KPIs e objetivos? E eu acho que essa pergunta encaixa bem aqui, porque no final das contas, você precisa entender muito bem isso para Sim. montar um dashboard eficiente, né? Sim, acho que para qualquer análise, John, não acho que não é só para um dashboard. Para qualquer coisa que você for fazer, qualquer relatório que você for fazer, é importante você ter essa visão. Então, acho que a gente tem um ponto aqui que é o objetivo. O objetivo é Sim. a necessidade que a empresa tem. O que, que ela faz com aquele site? Aquele site vai trazer um lead para ela? Aquele site é o site que ela vai vender? Então, ali você tem um objetivo. Então, você trabalha com aquilo. Tá. A partir desse objetivo, você vai ter que fazer uma coleta. Só que o que é o problema? O problema é que a gente tem um ruído de comunicação nas empresas. Então, a gente já estava aqui falando antes, né, num aquecimento aqui. A questão da comunicação, ela é muito falha. Sim. E eu lembro disso já na época do banco. Então, às vezes, o desejo que o cara tinha não era o dado que ele enxergava depois, seja num dashboard, seja onde for. Perfeito. Então, eu acho que o objetivo tem que chegar claramente até a mão de quem vai fazer o tagueamento. Legal. Porque senão o cara vai interpretar sobre o ponto de vista dele. E ele vai coletar algo que talvez não é o que você quer. Sim. Então, quando esse cara chegou aqui, ele vai pôr a tag lá no lugar certo, aquilo vai gerar uma métrica. Essa métrica, o que eu gosto de falar? Tem gente que fala assim, KPI, indicador é a mesma coisa. Um monte de bibliografia fala disso. Eu tenho um ponto de vista e falo para as pessoas, gente, é o meu ponto de vista. Se você quiser adotar os dois sendo iguais, não tem problema. A bibliografia fala isso, mas eu estou te falando como eu gosto de trabalhar. Eu chamo de indicador a hora que eu pego uma métrica e transformo ela no indicador. Então, eu tenho aqui visita, né? Sessões. Eu vou trabalhar com uma taxa de crescimento dessa visita. Essa taxa, que já é um percentual, ela é um indicador. Eu sei qual foi o percentual que eu cresci. Perfeito. A partir disso, eu não vou olhar para um único indicador. Quando eu fiz aquele acompanhamento do Big Brother, que você até teve lá na minha palestra, eu não usei um único indicador. Eu usava mais de um. E eu muitas vezes acompanhava a métrica no detalhe, o indicador, mas eu combinava todos eles para ter um indicador de performance final. Então, assim, imagina a gente fala assim, minha visita cresceu 50%, você saiu de 1 para 2? Bah. Você entendeu? Sim. Não faz sentido. Entendeu? Na verdade, não é nem 50%, dobrei, né? Você teve 100%. Mas mesmo assim é desprezível, né? Então, você tem que olhar o número no detalhe, entendeu? Então, eu gosto de olhar o número no detalhe, gosto de calcular, mas eu gosto de olhar a combinação desses indicadores. Porque aí eu tenho certeza que está indo bem. Então, vou dar um exemplo no e-commerce, né? Que eu acho que muita gente talvez vai ser fácil de compreender. Eu olho só a taxa de conversão da venda? Não. Eu deveria olhar a taxa de conversão, eu deveria olhar se essa venda cresceu. Qual é a taxa de crescimento dela? Eu deveria olhar a taxa de crescimento da receita. Eu deveria olhar se eu tenho uma taxa de crescimento do ticket médio. Porque imagina que você tenha um ticket médio que caiu, mas a sua receita aumentou. O que fez o seu ticket médio cair e a sua receita aumentar? Aí você vai lá, tem um cenário X. Esse cenário é positivo ou é negativo? Aí você vai dizer, esse cenário não é tão ruim. Por exemplo, se cair o ticket médio, provavelmente deve ter aumentado as suas vendas. Você deve ter mais vendas com valorzinhos menores, mas que no total gerou uma receita grande. Se amanhã você perde algumas vendas, você não sofre tanto no seu e-commerce. Com certeza. Agora, você tem sei lá, a sua receita até aumentou, seu ticket médio cresceu, mas a sua venda caiu, é sinal que você está vendendo muito mais em cada um. E aí, se uma venda daquela cair, deixar de acontecer, o seu e-commerce está mais comprometido. Então, percebe que a combinação de indicadores vai te dar um sinalizador. Então, eu digo que o KPI mais um sinalizador. Olha, está no vermelho, está no amarelo, está no verde. Então, eu gosto de fazer esta combinação. Não, legal. Acho que aí, espero ter explicado. Como é o nome dela? Aqui a Fernanda, deixa eu ver, tá aqui na página de trás. Aí, Ana, Fernanda Miranda. Fernanda Miranda, espero ter te respondido aí. Espero que tenha ficado claro essas diferenças. Né? E tem uns casos bem interessantes, né? Por exemplo, eu vi outro dia, teve um cliente nosso que ele estava discutindo ali em call com um monte de pessoas, né? Que a taxa de conversão tinha caído.
né? E caiu um pouco realmente. Só que o mais interessante é que a taxa de conversão caiu, mas assim, teve um aumento de receita, Pois é. tá? E o que aconteceu é que teve uma mistura de situações, que teve um aumento muito grande de tráfego. Esse aumento muito grande de tráfego aumentou a mais vendas, mas a proporção mudou. Sim, ou seja, veio mais tráfego, mas a proporção de venda não acompanhou para a taxa de conversão. E ele estava encarando isso de uma maneira ruim. E no final, você olha e fala, mas peraí, você Não. vendeu 2 milhões, você vendeu 3 milhões esse mês? É. Você está reclamando? Poxa, né? E assim, isso, de uma maneira geral, era quase tudo tráfego orgânico. Ou seja, não é que ele investiu numa campanha. Melhor ainda, né? Então, assim, era melhor ainda, mesmo cair um pouquinho, né? Então, Sim. é importante ver a taxa, mas o que você falou, ver o número bruto também para entender o que está acontecendo. E outra, John, que nem você falou, aumentou o tráfego. O que ele pode pensar é o seguinte, gente, eu não tô... Se eu olhar para aquela taxa de conversão que caiu, eu falei, cara, eu não estou aproveitando todo o potencial desse tráfego. E é essa a interpretação que eu faria. Sim. E aí, olhar, de repente, saber o seguinte, em que página esses clientes caíram? Qual foi a landing page? Todo mundo caiu na mesma? Talvez não. Então, tem uma particularidade aqui, eles têm algo em comum que diz, olha, todos caíram, todo mundo que caiu nessa página acabou convertendo. Quem caiu nessa, não. Cara, vamos mudar o discurso nessa página. Vamos analisar melhor. Você entendeu? Então, assim, ver esse tipo de cruzamento, sabe? Para você falar assim, tá bom, como é que eu aproveito melhor esse tráfego, né? Numa situação que venha acontecer de novo.